O Ano Novo e o Ensinamento dos Filósofos, um texto de José Pio Martins. O ano que vem é o último da segunda década do século XXI. E o Brasil, que no fim do século XX houvera sido pronunciado como um país rico, continua pobre, corrupto, violento e negando um padrão digno de bem-estar a, no mínimo, um terço de sua população. Desde a euforia do plano de metas de Juscelino Kubitschek, cujo slogan era 50 anos em 5, passando pela ideia do Brasil potência, fruto do crescimento do produto interno bruto PIB, a taxa média anual de 7,9% durante os anos de 68 a 73, na época da ditadura militar, a promessa era que o país adentraria o século XXI como nação desenvolvida, sem pobreza, sem miséria e com um bom padrão médio de vida. Mas o Brasil decepcionou. Não só seguiu sem superar a pobreza, como adentrou o século XXI longe de ser desenvolvido e está terminando a sua década deste século brandindo os mesmos problemas do atraso e da pobreza, agravados por dois males terríveis. A violência, estampada na estatística de 61.619 pessoas assassinadas só no ano de 2016, ou nas 553 mil pessoas assassinadas nos 11 anos de 2007 a 2017, e a corrupção desenfreada em escala gigantesca e assombrosa até para os padrões das maiores corrupções mundiais. Então temos aí dois grandes problemas, um econômico e o outro moral, além de tantos outros que também há. Esses grandes males reside um leque de oportunidades para trabalhar, empreender e lutar por melhorias. Governo e sociedade precisam encarar nossas tragédias internas como desafios e não perder as esperanças. Essas duas questões, a econômica e a moral, nos remetem a alguns grandes filósofos. Em relação à corrupção, não se consegue combatê-la e diminuí-la apenas com a moral e a religião. É necessário um eficiente corpo de leis, um qualificado código penal, uma justiça rápida e eficaz e punição efetiva. O corrupto só se assusta diante da possibilidade de perder o patrimônio e a liberdade. No campo da moral, o filósofo Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900, levantou a discussão quando gritou a famosa frase "Deus está morto, nós o matamos". A frase de Nietzsche aparece pela primeira vez na obra H.S. Ciência, 137 anos atrás, e causou uma comoção em toda a Europa e também em outras partes do mundo. O filósofo queria dizer que a crença em Deus e a religião estavam morrendo. Logo, não serviam mais para responder à pergunta "o que eu devo fazer?", que em essência é a principal questão moral. Durante 20 séculos de ocidente cristão, a questão "o que devo fazer?" era respondida por Deus, seus mandamentos, sua igreja, os seus sacerdotes, seus ritos e suas leis. Ao dizer Deus está morto, Nietzsche indagou: e agora? Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? Ou seja, como poderá uma moral sem Deus responder à questão "que devo fazer?". O filósofo francês Luc Ferry, que nasceu em 1951, no livro Aprender a Viver e em outros, trata do problema moral e propôs a questão de se desistirmos de Deus e da religião. Então, por que ser moral? Dostoiévski, que viveu de 1821 a 1881, em um de seus personagens, levanta o perigo de "se Deus não existe, então tudo é permitido". Para Luc Ferry, o ser humano transita entre três grandes eixos. O primeiro é o eixo da teoria e se refere à atividade intelectual, pela qual formulamos nossa concepção do mundo, da natureza e da sociedade e tentamos saber de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. O segundo eixo é o eixo da ética, pelo qual tentamos conhecer as regras que regem o jogo da vida, o que devemos fazer, o que devemos não fazer, e as razões que justificam um dado comportamento e não outro. O terceiro é o eixo da espiritualidade, pelo qual tentamos entender a razão da existência, da dor e do sofrimento. O filósofo André Comte Sponville, que nasceu em 1952, falou do perigo de a morte social de Deus ser ao mesmo tempo a morte do espírito. Ele diz que o desaparecimento, pelo menos no Ocidente, de toda a vida espiritual digna desse nome pode chegar ao ponto de, com o esvaziamento das igrejas, virmos a preencher nossos domingos com um shopping center. Com a morte de Deus e o abandono da religião, cairemos no perigo de, se a moral não for trazida ao primeiro plano, ter somente a oferecer aos jovens o shopping center, o consumo e a ausência de qualquer espiritualidade. Essas questões têm a ver com a economia, a corrupção e a violência. Embora as estatísticas oficiais afirmem que o número de assassinatos no Brasil caiu 22% em 2019, o fato é que a sociedade brasileira mata com muita facilidade. Sem Deus, sem religião, sem o retorno da moral e com a diminuição do valor da vida humana, as esperanças repousarão no Código Penal,
na justiça e nas prisões, os quais não bastam para inibir o crime e transformar o país numa sociedade civilizada. Se queremos uma boa agenda para o próximo ano e a próxima década, devemos eleger 3 prioridades: o crescimento da economia, a redução da violência e a diminuição da corrupção, sem descuidar de tantos outros problemas importantes. Mas esses 3 temas têm relação entre si para o bem e para o mal. Feliz 2020. É isso aí. José Pio Martins, economista e reitor da Universidade Positiva. Hasta la vista, babies. Até a próxima.